Olá, bem-vinda, bem-vindo. Acho que agora a gente já está na quinta aula desse mini curso de elaboração de TCC. Hoje a gente vai falar de um trecho super importante, mas que algumas vezes é subestimado, que é a introdução de um TCC. Talvez você pense, escrever a introdução é só começar contando do que o trabalho trata. Mas na prática, esse início ele é o que estrategicamente apresenta o seu estudo ao leitor. Então, é o que vai conduzir até o problema de pesquisa, posiciona a relevância do que vai ser discutido, do que vai ser investigado. Então, é muito importante, né? Então, vamos nessa. O que escrever na introdução? Escrever uma introdução bem feita, ela é mais do que uma habilidade técnica, ela é também uma atitude de responsabilidade científica, é dizer ao leitor assim, aqui está o tema que eu escolhi, olha o problema que me instiga, aqui estão os motivos pelos quais essa pesquisa importa. Então, vamos discutir aqui como fazer isso com clareza, com estrutura, com profundidade. Papel da introdução no TCC. A introdução ela tem como principal função situar o leitor dentro do seu universo de pesquisa. Uma introdução bem feita é quase como um bom marketing da sua pesquisa. Então, você vai apresentar o tema, vai delimitar o problema, aponta a relevância da investigação, né? Você vai explicitar os objetivos do seu estudo e o que a gente pensa que são as funções essenciais dentro de uma introdução, o que você tem que fazer dentro de uma introdução. Você vai estabelecer um panorama conceitual inicial. Outra coisa importante para você fazer, você vai apresentar o problema de pesquisa de forma clara e investigável. Você vai justificar a relevância da sua pesquisa com uma base teórica e prática sólidas e vai apontar os objetivos, objetivo geral e objetivo específico, que vão te guiar no percurso investigativo. Um erro comum nessa parte é escrever uma introdução muito genérica, assim, com frases muito vagas, desconectadas até do recorte temático e do problema específico. Mas a gente vai estudar aqui e vai diminuir as possibilidades de erro. Então vamos tentar entender um pouquinho sobre a apresentação do tema. O primeiro parágrafo da introdução ele deve tentar responder com clareza sobre o que trata essa pesquisa. Então você tem que evitar frases muito genéricas, tipo desde os primórdios da humanidade, ou também com definições de dicionário, isso é bom evitar. É melhor você ir para um início direto, contextualizando e situando o leitor nesse debate, que com certeza vai ser um debate contemporâneo. Eu coloquei um exemplo aqui no slide para a gente pensar. Para um TCC sobre suporte social e saúde mental. A saúde mental de estudantes universitários tem sido objeto de crescente interesse acadêmico, especialmente no que diz respeito ao impacto do suporte social no enfrentamento de desafios acadêmicos e emocionais. Aí você vai desenvolver, vai citar alguém que te dê suporte nessa afirmativa e segue desenvolvendo o seu texto. Dica para uma boa apresentação. Vocês devem ter ouvido um ruído, eu estou aqui acompanhada com os meus estagiários caninos. Mas tá, vamos pensar em dicas para uma boa apresentação do tema. Tenta iniciar com um panorama geral sobre a temática. Segue esse exemplo aí que eu coloquei. Tenta contextualizar o assunto de forma concisa, não viaja muito não. E é bom também evitar, como eu te disse, né, as definições de dicionário ou abordagens assim excessivamente amplas. Isso acaba atrapalhando a gente nesse processo. Até porque se a gente for pensar num erro comum, a gente vai facilmente lembrar daquele desde os primórdios da humanidade. O ser humano busca apoio em sua comunidade.
é uma informação ampla demais, genérica demais. Então, vai ser irrelevante para o recorte do seu TCC. Seguindo, vamos pensar no problema de pesquisa. O problema de pesquisa, ele é o eixo central do seu TCC. Então, ele não é apenas um tema, mas ele é uma pergunta. É um problema, né? Uma pergunta clara, uma pergunta objetiva, uma pergunta delimitada, que a sua pesquisa vai tentar responder. Então, uma dica prática vai ser: escreva o seu problema numa forma de pergunta investigável. Tenta vincular de maneira direta ao objetivo do seu estudo. Olha aí o exemplo. Diante desse contexto, surge a seguinte questão: de que maneira o suporte social influencia a saúde mental de estudantes universitários em situações de vulnerabilidade socioeconômica? Esse é um exemplo de pergunta. É bom você evitar perguntas muito amplas ou muito filosóficas, como o que é saúde mental? Por que o suporte social é importante? Você não vai nem conseguir responder isso, para te falar a verdade. O que a gente pode pensar de dicas para formular um problema de pesquisa? Escreve ele em forma de pergunta que seja investigável. O que é saúde mental? Acho que isso não é muito investigável. Evite perguntas excessivamente amplas ou filosóficas. Tenta relacionar diretamente com o objetivo da sua pesquisa. Isso vai te ajudar a pensar um jeito mais claro de colocar a sua pergunta. Seguindo, aí a gente vai para justificativa. A justificativa é o momento em que você vai responder por que essa pesquisa importa. Essa é a pergunta de uma justificativa. Então, o ideal é que uma justificativa aborde 3 níveis de relevância, que é a relevância teórica, a relevância prática e uma relevância social. Quando a gente pensa em relevância teórica, qual lacuna, qual discussão a sua pesquisa está pretendendo enfrentar? Então, como é que essa pesquisa contribui para a ciência? Essa é uma lacuna, é uma relevância teórica. Uma relevância prática, como a pesquisa pode impactar um grupo, uma instituição, políticas públicas, tentar entender o impacto, né, na sociedade ou na sua área de atuação. Outra justificativa social é por que esse tema é importante, é urgente nesse contexto atual. Isso ajuda a gente a entender, a escrever, né, a elaborar essa justificativa que tenha uma relevância social. É bacana também fazer referência à lacuna, olha, esse ato falho, a loucura na literatura. Mas a verdade é lacuna na literatura. É que eu tô repetindo muito isso, gente. Me perdoem. Vamos lá no exemplo consistente aqui para ajudar a gente. Embora diversos estudos indiquem a importância do suporte social para a saúde mental, poucos trabalhos abordam essa relação em estudantes universitários em situações de vulnerabilidade socioeconômica. Compreender essa dinâmica pode fornecer subsídios para a criação de políticas institucionais voltadas ao bem-estar dessa população. Muito legal essa justificativa. Então, lembra que é importante você evitar justificativas muito genéricas, como o tema é importante para a sociedade, o assunto está em alta, porque Deus quis. Foge disso, tá? Dicas legais são: tenta relacionar a pesquisa com estudos anteriores, que isso ajuda a demonstrar, né, a contribuição. Tenta mostrar a importância do tema para um público específico, sei lá, profissionais, educadores, comunidade acadêmica. E tenta evitar justificativas muito subjetivas. Tipo, eu escolhi esse tema porque eu acho ele massa, eu acho ele bom, interessante, que fala sobre mim. Vai ficar muito superficial, muito mesmo. Então, foge disso. Objetivos é outro tópico que precisa aparecer na sua introdução. Os objetivos, eles
A intenção dos objetivos é traduzir o que você pretende alcançar. Então, eles vão ser divididos entre objetivo geral e objetivos específicos, né? O geral, ele tem um foco amplo na pesquisa e os específicos são as etapas mais concretas e menores, são as capilaridades do seu objetivo geral, os desdobramentos do seu objetivo geral. Uma dica de ouro que eu vou falar aqui para você. Use verbos no infinitivo que indique ações cognitivas, digamos assim, né? Analisar, investigar, compreender, descrever, relacionar, discutir, são bons verbos para você colocar nos objetivos. Então, vamos pensar um exemplo de objetivo geral? Analisar a relação entre suporte social e saúde mental em estudantes universitários. Objetivos específicos. Identificar os principais desafios emocionais enfrentados por estudantes em situações de vulnerabilidade. Verificar como o suporte social influencia a percepção de bem-estar desses estudantes. Discutir estratégias institucionais para fortalecer o suporte social em universidades. Vocês devem notar que o objetivo específico ele foi bem amarradinho, os objetivos específicos bem amarradinhos com o objetivo geral, né? Então, não é sair da curva, é seguir, é mergulhar mais. Então, vamos pensar agora como evitar introduções genéricas e desconectadas. 3 dicas. Não generalize demais o tema, mantenha a conexão direta com o problema de pesquisa e não faça um resumo do trabalho na introdução. Nesse número 1 aí, a gente vai evitar ir por uma via muito aberta. Tipo, a humanidade sempre buscou formas de cuidar da saúde mental. Vamos preferir algo como, nos últimos anos, a saúde mental dos universitários tem sido amplamente discutida, especialmente no contexto acadêmico e social. Bem melhor, né? Vamos pensar agora sobre manter uma conexão direta com o problema de pesquisa. Jeito ruim. Este trabalho abordará diversos aspectos da psicologia. Fraco. Vamos preferir. Essa pesquisa investiga a relação entre suporte social e saúde mental em universitários, analisando como diferentes formas de apoio influenciam o bem-estar psicológico. Bem melhor, né? 3. Não use a introdução como um resumo do trabalho. Então, no primeiro capítulo falaremos disso, no segundo capítulo daquilo. Não, um jeito melhor de falar isso. A pesquisa é estruturada de forma a explorar ou discutir a relação entre suporte social e saúde mental, iniciando com uma revisão de literatura e avançando para a análise dos dados coletados. Assim fica bem mais bacana. E agora a gente está chegando na reta final. Vamos lá? Vamos recapitular então. Vamos lembrar que a introdução é uma porta de entrada para o seu TCC, ela precisa ser escrita com clareza, com coesão, com intencionalidade. Tenta apresentar o tema com objetividade, evitando generalizações. Tenta formular um problema de pesquisa bem definido e investigável. Formule um problema de pesquisa que seja instigante, eu acho que essa palavra é boa, tá? Justifique a sua escolha com base em relevâncias teóricas, práticas e sociais. Isso é muito importante para o caminhar da ciência. Não esqueça de estabelecer objetivos que sejam claros, que sejam alinhados com o seu problema de pesquisa. E não se esqueça, né? A introdução ela não é só um aquecimento, ela é uma parte integrante e fundamental da argumentação científica do seu trabalho. Um leitor bem conduzido pela sua introdução vai ser um leitor engajado na sua pesquisa. Isso é para você nunca mais esquecer, tá? Tatua aí no seu coração. Para terminar, você gostou da aula? Manda um coraçãozinho aí para mim, deixa um comentário, vou achar massa. Compartilha com alguém que está nessa etapa, anota suas ideias e vai seguindo comigo nessa jornada acadêmica. E tchau!
Tchau, até!